Vários fatores que impulsionaram as navegações ultramarinas e o contato dos europeus com novos mundos, o espírito aventureiro e cruzadista, a missão evangelizadora, o acúmulo de experiências marítimas, o desenvolvimento de novas tecnologias, a expectativa de encontrar riquezas e ampliar rotas comerciais, a fantasia de descobrir cidades construídas em ouro. Entre os bens mais valorizados pelos europeus nos séculos XV e XVI estavam as especiarias e os metais preciosos. Enquanto as especiarias movimentavam um intenso e lucrativo comércio entre a Europa, a África e a Ásia, os metais preciosos tinham um alto valor mercantil, além de o ouro e a prata serem utilizados na cunhagem de moedas. O crescente fluxo comercial aumentava a demanda por esses metais ao passo que as minas europeias se esgotavam. Logo, criou-se a necessidade de buscar ouro e prata fora da Europa. E se por um lado adquirir metais preciosos e especiarias foi, portanto, um dos grandes impulsos para as grandes navegações, rompeu o monopólio italiano, que era de Veneza e de Gênova, e muçulmano sobre o mar Mediterrâneo, por onde corria o comércio das especiarias, por outro lado, incentivou os reinos ibéricos a buscarem novas rotas marítimas nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Buscando o fim desse monopólio, Portugal investiu no comércio ultramarino, caracterizando-se como pioneiro no expansionismo marítimo europeu por vários motivos, por ter se tornado o primeiro Estado-nação geográfica privilegiada pelo desenvolvimento de tecnologias marítimas e pelo interesse da burguesia local nas empreitadas comerciais. Mais que bens materiais, os portugueses encontraram diferentes povos e culturas, ampliaram sua visão de mundo, conheceram novas paisagens e elementos da natureza e desfrutaram de riquezas e também impuseram seu poder por meios de guerras, alianças e dominação. A expansão marítima portuguesa aconteceu entre os séculos XV e XVI, quando seus navios chegaram ao norte da África, aportaram em diferentes ilhas no Oceano Atlântico e encontraram o caminho da América. Percorreram toda a costa africana até alcançar a Índia e diversas outras regiões da Ásia e Índico. Em 1415, os portugueses conquistaram Celta, cidade ao norte da África dominada pelos muçulmanos e importante ponto estratégico do comércio mediterrâneo. Costuma-se considerar essa ocupação o marco inicial da expansão marítima portuguesa. A expansão pela costa africana durou mais de 50 anos. Os portugueses avançaram pelo Oceano Atlântico rumo ao sul da África e estabeleceram feitorias no litoral, nas quais adquiriam especiarias, ouro e escravizados. Várias expedições foram necessárias para que os navegadores portugueses contornassem o continente africano, alcançassem a costa índica e chegassem ao Oriente, Índias, China e Japão. Nas cidades onde desembarcaram, os portugueses se depararam com uma ampla rede comercial, envolvendo africanos, árabes e asiáticos. Interessados em tornar-se parte dessa rede, os portugueses negociavam com as autoridades locais, conseguindo estabelecer feitorias em alguns locais que se tornavam pontos de exploração comercial, centro diplomático em que eram seladas alianças e se pagavam tributos, além de fortificação contra a concorrência de outras potências europeias que disputavam acesso às mercadorias africanas e orientais. Na África, mais que a negociação de especiarias e metais preciosos, desenvolveu-se um lucrativo comércio de pessoas. A partir do século XVI, a escravização de cativos, prática até então comum entre os europeus, árabes e africanos, deslocou-se quase exclusivamente para o continente africano, onde os europeus valeram-se das guerras étnicas e religiosas entre as diferentes nações africanas para estimular a captura e o comércio de pessoas, obtendo assim altos lucros. A ação dos portugueses nas ilhas do Oceano Atlântico diferiu significativamente das relações com a costa africana. Nessas ilhas, os portugueses não estabeleceram entrepostos comerciais, mas deram início à prática de plantio de trigo na Ilha de Madeira e da cana-de-açúcar nas ilhas de Madeira, Cabo Verde e São Tomé, entre outras. Além das experiências agrícolas, passaram a utilizar mão de obra de pessoas escravizadas e serviram como escala para cativos que seriam enviados à Europa e à América. A chegada dos portugueses às terras que hoje formam o Brasil envolve o debate em torno de duas questões:
Há controvérsia sobre o conhecimento prévio de Portugal sobre a existência do território brasileiro antes de Pedro Álvares Cabral aportar em Porto Seguro em 1500 e a contestação do termo descobrimento do Brasil, visto que tais terras eram ocupadas por milhares de etnias indígenas no século XVI, quando os europeus aqui chegaram. A despeito da narrativa oficial da coroa portuguesa sobre o desvio da rota para as Índias e a chegada eventual a uma terra até então desconhecida, existem fontes históricas que apontam para expedições anteriores, como a do navegador Duarte Pacheco Pereira, que, a serviço de Dom Manuel, contornou o litoral próximo dos atuais estados do Maranhão e Pará. Sua expedição teria sido mantida em sigilo a pedido do rei de Portugal, pois as terras alcançadas pelo navegador eram a princípio de domínio espanhol. A expedição de Cabral seria, portanto, a primeira oficialmente divulgada pelo Estado. Independentemente da controvérsia debatida por historiadores desde o século XIX, o fato é que antes de Cabral, Portugal não havia reconhecido oficialmente a região onde se formaria o Brasil, nem iniciado seus planos de colonização. A esquadra de Cabral partiu de Portugal em março de 1500 e depois de passar pelas ilhas de Cabo Verde, a frota rumou ao oeste até avistar um território em 21 de abril de 1500. Os portugueses aportaram no litoral sul da Bahia no dia 22 de abril e estabeleceram contato com os Tupinambá. As terras brasileiras, compostas de milhares de povoados indígenas naquele período, foram chamadas por Cabral de Ilha de Vera Cruz. Quanto ao uso do termo descobrimento, durante muito tempo a historiografia tradicional transmitiu a ideia de que Pedro Álvares Cabral teria descoberto as terras que seriam brasileiras. Tal uso, no entanto, é inadequado, algo que ninguém conhecera até então. Habitado no período por milhões de indígenas submetidos aos interesses portugueses, aceita-se que os termos mais apropriados para esse contexto histórico sejam reconhecimento e conquista do Brasil. Durante o processo de invasão e conquista, os portugueses chamaram de índios um número de variados de povos sem considerar as diferenças culturais existentes entre esses indígenas. Os missionários jesuítas também usavam a palavra gentil para designar os habitantes das terras ocupadas, julgando-os pagãos e selvagens. Estima-se que existiam até 4 milhões de pessoas vivendo na região antes da chegada de Cabral. O olhar etnocêntrico dos europeus enxergou semelhanças entre povos heterogêneos como Tupinambá, Pataxó e Bororó, entre tantos outros, obscurecendo uma análise mais detalhada dessas sociedades. Assim, como num espelho de contrários e tomando unicamente o modelo europeu como referência, os nativos foram caracterizados pela ausência de Estado, sistema monetário, metalurgia, vestuário e religião cristã. Para se ter ideia de algumas diferenças entre as concepções de mundo dos nativos e dos europeus, pode-se tomar como exemplo os Tupinambá, habitantes do litoral brasileiro no século XVI. Enquanto os portugueses organizavam o Estado de forma hierárquica, com a autoridade real governando cidades subordinadas, os Tupinambás viviam em aldeias autônomas compostas de 4 a 8 malocas que abrigavam entre 500 e 2.000 pessoas. Em cada uma dessas aldeias, o poder podia ser exercido por um ou mais chefes locais, que detinham uma autoridade muito limitada, exercida sobretudo na liderança de batalhas, rituais ou caça. A de poder na sucessão do chefe podia ser regida por critérios variados, podendo ser hereditária ou eletiva, e as relações entre as aldeias eram, em sua grande maioria, horizontais, de cooperação ou rivalidade, não existindo um centro político religioso dirigente. A aldeia, portanto, era a unidade política máxima. Os elementos que ligavam os cerca de 1 milhão de tupinambás existentes no litoral brasileiro eram possivelmente estabelecidos em sua cultura, religião, etnia e língua. Logo, sua identidade possuía significado afetivo e cultural, ancestral e mítico. Em relação à estrutura social, povos indígenas Tupi-Guarani, grupo formado pelos povos Tupinambá, Guaranis e Tapirapé, eram organizados de acordo com relações familiares de parentesco, constituindo clãs com base nos quais se criava a identidade de grupo. Os clãs regulavam as relações de casamento, a transmissão de direitos e deveres e os rituais.
Algumas dessas relações sociais permitiram a inserção dos europeus em determinadas aldeias durante os primeiros anos de contato. O antropólogo Darcy Ribeiro enfatizou que entre os povos do tronco tupi, as relações de parentesco, denominadas por ele como cunhadismo, fortaleciam o grupo indígena por meio da incorporação de elementos de fora, os cunhados, os que os torna o grupo mais forte na realização de trabalhos e empreitadas. Essa forma de aliança exogâmica facilitou a aceitação dos primeiros casamentos entre europeus e indígenas, como o caso de João Ramalho, fundador da atual cidade de Santo André, em São Paulo. Uma vez que na relação de cunhadismo não se pode negar um favor, os estrangeiros aproveitaram essa situação para explorar a mão de obra indígena na extração do pau-brasil. Se por um lado esse tipo de relação social os europeus, por outro, tal aliança desagradava a coroa portuguesa, que temia a autonomia de colonos e a incorporação de europeus de diferentes nacionalidades às aldeias, como franceses e holandeses. Em meados do século XVI, quando a coroa incorporou as políticas de colonização, as relações de cunhadismo foram condenadas. Durante o tempo em que os europeus mantiveram boas relações com os tupis, seja por meio do cunhadismo ou dos escambos, a presença estrangeira foi bem aceita. Quando os portugueses passaram a fundar vilas, escravizar indígenas e impor as leis de Portugal, a resistência de muitas aldeias foi intensa. Como viviam em grupos autônomos e desconheciam as noções de Estado e hierarquia, os nativos brasileiros não reconheciam a coroa portuguesa como um poder dominante. A noção dos povos indígenas de fronteira territorial era também bastante divergente da dos europeus. Em uma área que predominava aldeias que falavam outras línguas, de origem aruaque ou macro-G. Essa elasticidade das fronteiras estava de acordo com a organização econômica dos indígenas. Alimentos como a mandioca e o milho eram cultivados em roças itinerantes pelo sistema Coivara. Após o plantio e a colheita, a terra era abandonada por um tempo e depois queimava-se o mato que ali crescera para reiniciar a plantação, nunca pela mesma família que tinha realizado a plantação anterior. Além da itinerante, a caça e a pesca também necessitavam de fronteiras flexíveis. A mitologia tupi-guarani também reforçava o comportamento seminômade. Até hoje persiste a crença na existência da Terra Sem Males, uma espécie de paraíso cuja busca fazia e faz os tupis-guaranis se deslocarem pelo território, abandonando aldeias e criando novas povoações. Segundo alguns cronistas, essas migrações ocorriam já no século XVI. Entretanto, essas evidências não significam que os indígenas não tenham desenvolvido a noção de propriedade territorial. A terra era considerada propriedade coletiva da sociedade, embora as roças temporárias fossem responsabilidade individual de determinadas famílias. Também havia a noção de propriedade para objetos de uso pessoal, como arcos, flechas, enfeites, e para animais de estimação. Em algumas sociedades, como os Craô, o chefe possuía roças mais extensas do que as pertencentes a outras famílias. Esse privilégio era compensado com a obrigação de dar presentes aos membros da aldeia. Alguns grupos, sobretudo os belicosos da região do Pantanal Mato-Grossense e do Paraguai, como os Guaicuru, escravizavam outros povos indígenas. Entretanto, são casos excepcionais, pois esse tipo de mão de obra escravizada foi muito limitado na economia indígena. Outra falsa imagem criada pelo europeu era de que o indígena era indolente, avesso ao trabalho. Entretanto, todas as sociedades indígenas dependiam do trabalho para sobreviver, seja caçando, pescando, cultivando a terra, fabricando farinha ou elaborando utensílios e objetos de que precisavam em seu trabalho e em suas práticas religiosas. Até hoje, os indígenas fabricam objetos artesanalmente, empregando técnicas seculares com diferentes matérias-primas. É muito comum a utilização de cerâmica e de diversos tipos e tamanhos para a fabricação de vasos, utensílios domésticos e bonecas para crianças, objetos de palha trançada, como cestos, redes e capas de chuva, além da arte plumária e dos adornos que caracterizam a identidade pessoal e grupal, onde alguns possuem funções mágico-religiosas e outros de conferir status social a quem usa. A chegada dos portugueses às terras que futuramente formariam o Brasil foi desastrosa para as sociedades indígenas. O choque e o estranhamento entre seus mundos foram grandes.
A princípio, para muitos nativos, os portugueses, principalmente os padres, eram xamãs ou mesmo seres dotados de poderes especiais. Enquanto algumas aldeias tupis-guaranis se integraram aos colonos, outros grupos, como os pataxó, resistiram aos invasores e os hostilizaram, entrando em conflito. Inúmeros outros se refugiaram no interior do território com o intuito de se manterem isolados. Os Yanomami são um exemplo desses grupos que estabeleceram os primeiros contatos com os não indígenas apenas no século XX. Os portugueses, por sua vez, não conseguiam compreender as diferenças culturais e sociais existentes entre os indígenas. De maneira eurocêntrica, muitos cronistas europeus descreviam o Brasil ora como um paraíso e seus habitantes como seres puros e ingênuos, ora como território de grandes perigos, no qual os nativos eram demonizados. Para muitos colonizadores, os nativos viviam de maneira caótica, pois seus rituais religiosos eram muito diferentes dos rituais do cristianismo e não possuíam um poder central político nem uma instituição jurídica que estabelecesse direitos e deveres para regular a vida em sociedade. Tais características das sociedades indígenas levaram os portugueses a acreditarem que os indígenas não tinham fé, nem rei, nem lei, como se somente a fé cristã, os monarcas absolutistas e as leis do direito romano fossem verdadeiros. Além dessas questões, provavelmente o que mais impressionou foram os rituais de antropofagia, comum em algumas aldeias, sobretudo entre os Tupinambá. Neles, ingeria-se a carne de um guerreiro inimigo, a quem se admirava por sua força e coragem, sendo uma maneira de absorver suas qualidades. A prática dos rituais antropofágicos foi divulgada na Europa no século XIX por meio dos relatos do explorador alemão Hans Stander, feito prisioneiro dos Tupinambá em uma de suas viagens ao Brasil em 1549. Em seu relato de viagens, publicado na Alemanha em 1557, Stander retratou os conflitos entre colonizadores e nativos, bem como o cotidiano dos Tupinambá. No título, o autor afirma que contará uma história verdadeira sobre gente feroz e canibal, qualificativos que explicitam sua visão sobre os indígenas. Seu livro, Rica, ganhou popularidade na Europa e teve papel significativo na formação do imaginário sobre o Novo Mundo e seus habitantes. Segundo o pesquisador da Ciência, teria sobrevivido para contar essa história porque seu pavor fez com que os Tupinambá não o considerassem digno, tampouco capaz de transmitir valores positivos para aquele grupo por meio do ritual de antropofagia.